Oi, gente, e aí, tudo bem? Aqui é a Aquila Barbosa, uma das minhas do Mês e Família. E eu sumi, mas apareci, voltei de novo. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da passagem de Êxodo 1, falar um pouco do devocional que eu tenho feito. Na realidade, o Senhor falou comigo sobre Êxodo 1 no final do ano passado, sobre Êxodo todo. Que Ele queria que eu fizesse a leitura de Êxodo, né, pra aprender mais, para entender mais, trazer mais clareza no meu coração sobre a escravidão do povo, né? Por que eles ficaram 40 anos, qual foi a mentalidade que eles tiveram, que eles adquiriram, como eles se corromperam, né, pela mentalidade do povo do Egito. E eu quero falar um pouco sobre isso, gente. Primeiro propósito que o Senhor tinha, né, de estabelecer a descendência do povo israelita através do Egito, da saída deles de Canaã para o Egito, por todo o contexto que eles estavam vivendo, que eles estavam passando. Se eles não saíssem de lá, eles iriam morrer, gente. Não tinha comida, não existia. Eles estavam ali passando por todas as dificuldades. E Deus já sabia de tudo, Deus já tinha provido tudo, né? Como sempre, Deus sempre provê tudo. Na realidade, né? A realidade de tudo é que José, por ser o governador, Deus já tinha estabelecido isso, para que eles fossem cuidados. E uma das coisas que são mais lindas, né, nesse contexto é que Deus estabelece as suas promessas. E às vezes, as promessas, quando a gente não consegue discernir as coisas, acabam se tornando maldição. Porque no começo eles entraram na terra do Egito de uma maneira honrosa, né? Eles foram honrados e no final eles acabaram se corrompendo e eles se tornaram escravos. Eu quero saber uma coisa de vocês. Quais são as áreas da vida de vocês que vocês entraram de uma maneira que era honrosa, que era honrados, mas no final vocês se tornaram escravos? Bênçãos que o Senhor estabeleceram sobre vocês, casamentos, relacionamentos, portas de empregos, que era de uma maneira que era para trazer honra a Deus, era para trazer honra sobre a vida de vocês, só que por idolatria, por se corromper, vocês se tornaram escravos. Nessa passagem de Êxodo 1, o povo, depois que Josué e todos os irmãos deles morreram, eles viveram um tempo de opressão muito grande, né? O faraó, ele estabeleceu, né, que o povo precisava morrer ou o povo precisava de fato serem escravizados porque eles estavam se multiplicando e crescendo muito, muito. Então ele pensou logo, imagine se eles se unem com nossos inimigos em uma guerra, eles vão tomar isso tudo, esse território todo, porque eles são muito numerosos. Então vamos colocar cargas bem pesadas para que eles se tornem nossos escravos, né? E ele estabeleceu isso. Só que o povo já estava tão acostumado àquela realidade, né? Muitos tinham nascido lá, muitos cresceram lá, muitos se adaptaram àquela realidade mesmo. Muitos viveram o evangelho que eles foram estabelecidos, a religião deles, eles se corromperam na realidade. E eles achavam que aquilo era o suficiente, aquilo bastava. E quantas vezes tem áreas da nossa vida que a gente se acostuma, né? Se acostuma a viver uma vida de merda. Se acostuma em continuar no mesmo lugar. Em todo momento, o Senhor só está esperando que a gente chame a presença dele, invoque o nome dele. Só que acontece várias situações que a gente não consegue enxergar Deus. Tem áreas da nossa vida que a gente olha para todos os lados e fala, poxa, cadê o Senhor? Não é possível. Eu via como uma bênção, eu via como algo bom para minha vida, para que eu fosse crescer, sobreviver, avançar. E agora eu estou me sentindo paralisada. E eu tenho vivido em várias áreas, em algumas áreas específicas, principalmente da área profissional, essa realidade. Eu fiquei mais de 2 anos de uma empresa e foi muito, 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 muito bom pra mim. Principalmente essa questão de comunicação, de falar mesmo, de não ter medo. E eu consegui romper várias barreiras e vários bloqueios, até que chegou um bendito dia que o Senhor falou, então, até aqui. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu só sei fazer isso. E agora? Como vai ser? Eu não sei como vai ser. Poxa, então eu entrei literalmente em um colapso. Porque teve coisas na minha vida que simplesmente eu acabei deixando ou fazendo negligentemente, não era mais intencional. Então, para eu resgatar isso, minha qualidade de tempo com Deus, minha busca com o Senhor, foi muito punk, foi muito pesado. E depois eu percebi que as coisas foram feitas literalmente pelas forças dos meus braços, pelas forças das minhas mãos. E eu não sabia o que é depender de Deus, aprender a depender do Senhor, aprender a confiar nele. Da mesma maneira que o povo acabou vivendo, né? Quando eles saíram. Primeiro eles entraram de uma maneira honrosa. Era o propósito do Senhor que eles crescessem, que eles se desenvolvessem ali. Mas depois eles precisavam sair para Canaã. E eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Não sei o que eu vou fazer. E eu vou ver milhares de alternativas. Espera, vamos lá. Vamos ver outras alternativas. E às vezes a gente fica assim, por não conhecer de fato nosso Pai. Beleza, até aí, gente? E agora vem um ponto muito massa, que é o ponto da obediência. Porque
duas mulheres, né? O faraó, ele determinou para que matassem todos os filhos homens. Se fosse homem, era para matar. E duas mulheres, que eram duas parteiras, que não eram hebreias, elas eram egípcias. E Deus estabeleceu uma promessa para elas pela obediência delas. E não tem para onde correr, gente. Quando o Senhor estabelece a obediência e nós cumprimos com a obediência, a bênção vai para vários lugares, vai para várias famílias. Atinge não só a nós mesmos, mas atinge uma multidão que tem atrás de nós. E Deus estabeleceu sabedoria sobre a mente delas, do que iria ser feito, deu toda uma estratégia para elas. E quando, antes de elas chegarem para fazer, né, o parto, as mulheres já tinham dado a luz, elas já estavam esperando na realidade, né, para que isso acontecesse. E o Senhor deu continuidade. Outra coisa também que eu observei aqui, que foi muito massa, foi que ele estabeleceu um decreto que era para as mulheres jogarem, né, todos os filhos homens, já era para jogarem ele no rio. Só que aqui, gente, significa que nem todos foram jogados. Muitos, como vocês vão saber nos próximos capítulos, que foi um deles, Moisés, né? Deus deu uma porta de escape. Aqui na passagem, né, nessa versão, eles falam que não foram todas as pessoas, todos os homens que foram jogados. Uma das coisas que eu percebo muito, gente, é que se Israel não tivesse sofrido tanto, eles não teriam desejado sair do Egito. E tem áreas da nossa vida que a gente passa por tanto sofrimento, tantas situações, tantas coisas, às vezes em um relacionamento que é um relacionamento abusivo, às vezes em um emprego ou na área profissional, na área financeira, a gente padece ali naquela realidade. Às vezes na busca com Deus, né? A gente tenta buscar a face do Senhor, mas tenta fazer as coisas de uma maneira tão negligente, tão pouca, e simplesmente, né, se conforma com aquela realidade e acha que é só isso mesmo e tá tudo bem. Só que não, gente. Não, o Senhor quer que a gente se entregue de verdade, quer que a gente abra o nosso coração para viver mesmo a transformação. Eu sempre faço algumas perguntas quando eu leio um capítulo, e eu quero falar um pouco sobre como aplicar em minha vida, como trazer na prática essa realidade de Êxodo 1. Eu vou ler um pouquinho. Primeiro, entender que Deus colocou o povo para ir para o Egito, para que eles sobrevivessem e não vivessem. Primeiro, entender as estações. A gente precisa entender qual estação o Senhor estabeleceu para cada um de nós. A estação que eu estou vivendo, que aquela está vivendo, é completamente diferente da sua estação, da sua vida, do seu contexto. Então, para isso, a gente tem que parar e se examinar mesmo, chamar o Espírito Santo e falar: poxa, Senhor, está acontecendo isso. Isso é do Senhor. Eu estou vivendo em um período de aflição, de escravidão. Não estou conseguindo discernir a estação. Eu preciso buscar o Espírito Santo para que ele traga clareza sobre minha vida. Outra coisa também. Segundo, depois que começou a opressão, eles estavam tão imersos à cultura egípcia que acredito que imediatamente eles não foram clamar a Deus. Outra coisa, eles viveram um período de opressão muito grande, estava tudo bem, tudo lindo, ou daqui a pouco, do nada, Faraó começou, cada um trabalhava na sua área específica, né? Faraó começou a colocar cargas mais pesadas. Então, nós precisamos entender as estações para que quando acontecer toda uma opressão, a gente perceber que não está da mesma forma, não fazer como eles. Que eu sei que muitas vezes a gente faz, eu faço, infelizmente. Tem áreas na minha vida que eu acho que não, às vezes não tem a necessidade de eu falar com o Senhor. Só que o Senhor está conosco 24 horas e Ele quer as coisas que você acha que são mais insignificantes. Ele quer ouvir de você, Ele quer que você fale. Então, corra para os braços do Senhor. Fale com Ele, clame por socorro e fale: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que não é do seu momento, não é a tua hora, mas o que eu devo fazer é o lugar, é o ambiente. O que está acontecendo? A gente precisa clamar ao Senhor. Você vê que eles demoraram para clamar pedindo ajuda ao Senhor. E eles continuaram, eles se acostumaram a viver um período, um tempo de escravidão. Foi muitos anos de escravidão. Outra coisa, tiveram que padecer bastante para eles terem esse discernimento. Se Israel não tivesse sofrido, eles não teriam desejado sair do Egito. Eu preciso sair do Egito. Vocês precisam sair do Egito e clamar a Deus, pedir ao Senhor. Eu acredito que se tivessem os remanescentes, se não tivessem os remanescentes, se não tivessem as pessoas que buscavam a face do Senhor ali, eles caíam até hoje no Egito, mas sempre tem os remanescentes que voltam os olhos do Senhor e buscam a face deles, a face dele, no caso. A minha obediência afeta as pessoas que não têm acesso a Deus. Eu preciso obedecer independente das circunstâncias. As duas parteiras, elas não conheciam a Deus, mas elas eram tementes a Deus. E a obediência delas
afetou uma geração. Qual é a área da sua vida que você precisa obedecer? Qual é a área da sua vida que você precisa mudar e simplesmente seguir o Espírito? Mesmo sendo uma área muito complicada, mesmo sendo algo que você acha assim, eu não vou conseguir, como é que eu vou avançar dessa forma? Obedeça, porque a sua obediência vai afetar e vai trazer transformação sobre a vida de muitas pessoas. E se você não obedecer, isso também vai afetar de uma maneira negativa. A gente precisa caminhar em obediência, a gente precisa caminhar entendendo quem Deus é. Nós precisamos nos voltar ao Senhor para que as bênçãos que Ele derramou nas nossas vidas não se tornem maldição. E é isso, meninos. Fiquem com Deus. Vamos continuar. Eu vou falar mais a respeito de Êxodo. Deus abençoe.